convidamos o senhor Radamés Parmigiani, da Afiance Global Networking, para a sua apresentação. Boa tarde a todos os participantes do Fórum GD Sul. Meu nome é Radamés Parmigiani, sou o diretor da Afiance Global Networking. Estarei conversando com vocês hoje sobre o panorama das importações de equipamentos fotovoltaicos. Para dar início, eu vou apresentar a Afiance para vocês. Somos uma empresa de assessoria em comércio internacional. Temos sede aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, e um escritório próprio na cidade de Xangai, na China. O nosso serviço engloba toda a demanda necessária para fazer a importação e exportação. Temos todo o departamento de assessoria documental, desembaraço aduaneiro, toda a parte de desenvolvimento de fornecedores no exterior, seja para quem importa ou quem exporta, todo o acompanhamento logístico, contratos com as companhias marítimas, aéreas e rodoviárias internacionais, um serviço completo para estar atendendo as empresas que desejam ingressar ou já trabalham no mercado internacional. No segmento fotovoltaico, temos uma grande penetração. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, somos uma das principais assessorias do segmento, pois a gente atende os maiores importadores do estado. Temos bastante know-how nesse segmento. Começamos lá em 2012, junto com as primeiras importações que o Brasil fez. Então, carregamos aí uma expertise muito grande nesse segmento para estar assessorando os clientes que desejam importar, iniciar as suas importações, suas atividades, ou até mesmo empresas que já importam e querem realmente um serviço mais especializado. Começando o tema da palestra, não tem como a gente não colocar em primeiro lugar a China. A China realmente é um grande fenômeno em vários segmentos e no segmento fotovoltaico não deixa de ser diferente. A representatividade do país na questão de produção e exportação é gigantesca, é líder mundial disparado, né? Se vocês notarem aqui no gráfico, mesmo quem está em segundo ou terceiro lugar, a China chega a ser 5 vezes maior. Então, é um país que realmente investiu muito nesse segmento e está agora realmente colhendo os frutos de todos esses anos de investimento. O Brasil, nos últimos anos, se destacou no segmento fotovoltaico. Vocês podem notar que já está entre os 15 maiores importadores mundiais. O gráfico mostra claramente um crescimento gigantesco, né? Significativo de 2016 para cá, o que foi incrementado nas importações brasileiras dos equipamentos, e ainda se demonstra um país em ascensão, em crescimento contínuo no segmento, né? As importações brasileiras são provenientes da China, em sua grande maioria, né? Praticamente todo o gráfico aqui mostra que o Brasil compra mais de 90% dos equipamentos da China. Então, essa parceria China-Brasil certamente é muito positiva para o mercado fotovoltaico. O cenário das importações brasileiras, falando dos módulos, é bem interessante analisar os últimos 2 anos, de 2019 para cá. Se a gente pegar aqui do primeiro trimestre de 2019 até o final do ano, o incremento das importações foi gigantesco, né? Mais que triplicou do primeiro trimestre até o último. Então, é um mercado que realmente começou muito forte, né? E teve um impacto, assim como todos os outros mercados, da situação do coronavírus. Ali no primeiro trimestre já teve uma retração. A China já havia tido os problemas, foi lá onde começou tudo. E aí, no segundo trimestre, realmente impactou fortemente, a queda foi brusca. Mas o que mais chama atenção aqui foi a retomada. Então, diferente de diversos outros segmentos da economia que até hoje estão sofrendo e não conseguiram retomar, o segmento fotovoltaico ele retomou rapidamente e ele se mantém em ascensão, se mantém em crescimento até hoje. Os inversores não é diferente, né? O cenário é muito parecido com os painéis, né? Um crescimento exponencial em 2019 e depois uma retração e logo em seguida
uma retomada no final do ano passado, né? Aqui, esse gráfico é realmente muito interessante, porque ele mostra, no ano de 2020, o comparativo entre o que o Brasil vendeu nacional e o que ele importou. Ou seja, fica claro e evidente que os estoques dos grandes distribuidores diminuiu, porque o volume de vendas no mercado interno foi muito maior do que o volume de importações. Então, existe certamente uma tendência para esse ano, que já se mostra real, de um volume de importação muito grande, para que os estoques sejam estabilizados e que os grandes distribuidores consigam atender a toda a demanda que o mercado necessita. Aqui, o objetivo foi explicar para vocês alguns dos mecanismos que impactam nas importações. Então, obviamente, são vários deles, a gente buscou elencar talvez os principais, para que as pessoas que pensam em iniciar com as importações ou que daqui a pouco já importam, possam levar todos eles como com aprendizado para a tomada de decisão. Começo falando, então, do transporte internacional, talvez um dos principais pontos, né? Como vocês podem notar nesse gráfico, esse é um gráfico que mostra a média mundial dos preços, né? Não é só Brasil, é o mundo inteiro, sofreu com a situação do pós-corona, né? A gente teve aquela parada e depois a retomada, e essa retomada realmente pressionou muito a oferta de containers, a oferta de serviços de transporte, o que fez com que o preço, na média mundial, aumentasse muito. Essa aqui é a média do container de 40 pés. Aqui no Brasil ainda foi pior. Esses valores chegaram a próximos de $10 mil por container. Então, um incremento gigantesco nos valores que estavam sendo aplicados antes da pandemia. Então, isso realmente é um fator de extrema importância, porque o frete internacional ele impacta diretamente no custo da importação, pois ele é base de cálculo para fazer o cálculo dos tributos na nacionalização. Então, um fator de extrema relevância e que acaba preocupando em função dos preços ainda permanecerem em patamares altos, né? Outro fator de extrema relevância é a questão cambial. Vocês notam o comparativo entre a moeda brasileira e a moeda chinesa. No primeiro gráfico aparece, então, toda a desvalorização que o real teve perante a moeda americana, perante o dólar. Ou seja, a vida dos importadores ficou mais difícil, para a gente comprar um dólar está mais caro, ou seja, acaba encarecendo todo esse produto que é negociado em dólar, e o frete em dólar, o seguro em dólar, todos os custos em dólar acabam encarecendo o custo da importação. Já do outro lado, a questão da moeda chinesa, ela é muito mais estável que a moeda brasileira, mas se vocês notarem aqui de junho a fevereiro desse ano, que é quando a gente conseguiu acessar as informações, existe uma pequena tendência de crescimento. Então, significa que a moeda chinesa tem se valorizado perante o dólar, o que faz com que o exportador dos equipamentos fotovoltaicos tenha que repassar essa diferença para o importador. Ou seja, tudo que ele compra na China para produzir o painel é em moeda local. A cada dólar que ele recebe, ele está recebendo menos da sua moeda local e ele acaba tendo que repassar essa diferença para o exportador. Então, ambos os cenários aqui cambiais impactam negativamente o custo das importações no período atual. Ainda nessa tendência, a gente é obrigado a falar sobre os insumos, né? Aqui foram usados alumínio e cobre, apenas dois dos insumos que são muito usados na produção dos painéis. E fica evidente aqui que logo após a retomada, né, das atividades, depois ali que a pandemia
aconteceu, né, que foi aquele entre abril e junho que as coisas começaram a retomar depois que tudo parou, né? Nós tivemos então um aumento nos valores do alumínio e do cobre, o cobre mais significativo. Vocês notam que o valor atual é o maior dos últimos 5 anos. Então, tudo isso acaba impactando no custo do material lá na China, pois são matérias-primas amplamente usadas na produção. É importante falar da questão chinesa de incentivos à produção de energia renovável. A China realmente está investindo muitos bilhões nisso. Além deles serem realmente o grande produtor e exportador, eles também são um grande consumidor dos equipamentos fotovoltaicos. Então, existe uma certa disputa entre o mercado interno e o mercado externo, o que pressiona muito a produção, é o clássico oferta e demanda, fazendo com que os preços dos painéis tendem a aumentar, né? Então, esse é um dado bem importante, a gente está acompanhando as ações que o governo chinês, que a China tem tomado em relação a isso. Bom, até agora eu mostrei para vocês gráficos, cenários sobre importação, a relevância do mercado chinês, a retomada do mercado fotovoltaico e uma tendência de crescimento, porém, passei muito das questões das dificuldades do momento, a relação do frete, do aumento dos insumos. Dadas todas essas dificuldades, para você que pensa em começar a importar ou para você que já é um importador, o que nós elencamos como estratégias, né, para que você possa passar por esse momento de dificuldade e que possa realmente ter um benefício grande na hora de fazer as compras. O primeiro ponto, obviamente, é a questão da importação direta. O que a gente fala de importação direta? Quanto mais próximo do fabricante você estiver, melhor. Porque se você tem um agente, se você tem um intermediário na negociação, essa pessoa vai estar onerando, essa empresa vai estar onerando a operação. Então, como as empresas chinesas são realmente muito grandes, as produtoras, a dica que a gente dá é sempre tentem falar direto com eles para que vocês comprem melhor, para que vocês consigam ter negociações direto com o fabricante e não ter que onerar o custo de compra desses produtos. Um planejamento é fundamental na hora de fazer a compra, não comprar só o que você vai consumir num mês ou 2, tentar passar para o fabricante uma previsão de compra, tentar fazer um contrato maior para que você tenha um poder de barganha melhor na hora de fazer a compra, é de extrema importância. Não precisa fazer uma compra grande e embarcar tudo de uma vez. Pode ser feita uma compra grande e embarcar fracionado. Porém, para o fabricante, ele consegue fazer toda a trava do custo de produção daquele contrato e te repassar um benefício muito maior no preço de compra. Um fato relevante é a formação de parcerias, né? É muito importante tentar manter os fornecedores por mais tempo, tentar ter uma negociação maior e mais duradoura, porque com o tempo tende-se a conseguir benefícios, acesso a crédito, acesso a talvez até uma agilidade maior na entrega. Então, tudo isso tem a ver com o tempo e com a maturidade das relações entre comprador e fornecedor, não é diferente no mercado externo. Já falamos sobre o impacto do frete internacional, então é importante levar em consideração todo esse custo de negociação do frete, comprarem realmente de empresas especializadas que tenham um valor competitivo para fazer esse transporte internacional. E, por fim, uma assessoria de confiança. Alguém que entenda do mercado de fotovoltaico, alguém que saiba de todos os benefícios fiscais e maneiras que existe hoje, que o governo brasileiro dá de benefício para o importador, ou seja, ter um parceiro de confiança para cuidar e te ajudar das importações. Fica os meus contatos, o nosso conhecimento desse segmento para estar assessorando e ajudando as empresas e pessoas que desejam importar, e um agradecimento aos organizadores do evento por terem conseguido fazer um evento tão bacana, tão especial, que só tem crescido no Brasil inteiro. Muito obrigado a todos, um excelente evento. Um abraço.
Agradecemos o Sr. Radamés Parmigiani, da Afiance Global Networking, por sua apresentação.